E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Como estamos? Seguimos aí nessa onda de quarentena, de muitos estudos e de análise de obras do Paz, é claro. Então, bem-vindos a mais uma aula de análise de obras do Paz, as obras musicais. Sou a professora Eliette Pinheiro, vamos junto nessa. Então, trazendo essa ideia ainda de censura, essa ideia de canções revolucionárias, de músicas revolucionárias, a gente vai falar da obra Grândola Vila Morena. Originalmente não é uma canção brasileira, embora seja em português, é uma canção portuguesa. A versão que o Paz cobra de Grândola Vila Morena é de uma banda paulistana lá na década de 80, que ela traz pra gente uma referência musical ou influências musicais do punk e do pós-punk. E é aquilo que a gente chama de arranjo, é uma versão do original. A parte original dessa música foi escrita pelo José Fonseca, conhecido como Zeca, na época que ele ainda era vivo, e ele escreve essa música na época da ditadura salazarista em Portugal. Em abril, especificamente em 25 de abril de 1974, essa música ela se torna um marco da Revolução dos Cravos. Ela é considerada uma canção revolucionária, inclusive para aquela época, uma vez que ela possibilita um levante das pessoas. Essa música ela vai ser utilizada como uma espécie de senha. Ela simboliza então um momento-chave para começar a Revolução dos Cravos. Ela foi tocada em um programa independente chamado Limite, à meia-noite. Na verdade tem um horário muito específico. Deixa eu ler aqui. É meia-noite, 20 minutos e 18 segundos. Foi a Rádio Renascença, no programa, um programa independente chamado Limite, que vai abrir espaço para que essa música toque e a gente comece, dê início, dê a partida na Revolução dos Cravos. Essa representação de resistência. E ela simbolizava, então, aquele momento-chave, aquele momento de levante e vamos começar a revolução, tá? Vamos escutar um pedacinho da música original e aí depois a gente compara com a nossa versão, com a versão que o Paz cobra da gente. Então, primeiro o original, ouçam. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Agora vamos para outra versão e percebam as sonoridades, o quanto isso muda, o quanto fica diferente. Agora na nossa versão do Paz. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ou cidade, em cada esquina um amigo, em cada rosto a igualdade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ou cidade. Bom, então vocês já perceberam que nessa versão do Paz é um rock. A banda, ela traz essas influências, como eu já comentei no início com vocês, do punk, do pós-punk, que está crescendo bastante, principalmente nesse cenário urbano paulistano, em meados da década de 80, mais para o final da década de 80. Essa canção ela tá no álbum que foi lançado em 1987. Então, enquanto lá em Portugal, no momento que ela foi lançada, ela se torna uma música extremamente revolucionária, ela também tem muito sentido pra gente, mesmo aparecendo 10 anos depois, praticamente.
Essa música, ela traz pra gente possibilidade de discutir a questão de censura, de governos autoritários, de revoluções, de resistência popular, temáticas como essa. E na Matriz do Paz nós temos outras obras musicais que levantam a mesma temática. Já temos análise, né? Já falamos da obra Cálice, que está disponível trazendo também essa temática. A gente tem a música Solange, também interpretada numa outra versão diferente do original, que é da banda Solange, aqui de Brasília. Também uma música muito mais atual, mas que traz essa mesma discussão, a música O Real Resiste, do Arnaldo Antunes. Bom, vamos agora à parte musical, especificamente falando, né, de Grândola Vila Morena. O que nós temos em relação à estrutura é uma canção estrófica. Eu tenho uma sequência, eu tenho várias estrofes. Uma estrofe, uma outra estrofe, a letra dela muda, tá? E eu não tenho essa ideia, então, de refrão na música, a ideia de uma parte contrastante em relação à outra. O que nós temos realmente são sequências estróficas. E por isso a gente fala de forma estrófica. Outro ponto importante é que a minha textura é homofônica. Eu tenho melodia principal, é uma canção, né? Na verdade, nós temos uma canção, uma música com letra, então eu tenho a voz principal e a banda fazendo toda a parte de acompanhamento, levando essa parte harmônica, a parte rítmica. Já que a gente está falando, né, da banda, vamos aproveitar e falar da instrumentação. Temos a bateria, temos duas guitarras, uma das guitarras está na mão do vocalista, e a gente tem também o baixo. Essa instrumentação é muito típica do rock, é uma instrumentação característica, então vale até como item se a gente quiser pensar nesse assunto. A gente fala, por exemplo, você pensou em baião, você vai naturalmente pensar naquele triozinho, né, básico lá do baião, que é o acordeão, a sanfona, a zabumba e o triângulo. Então você pensou em rock, você também vai pensar nesse trio básico, muitas vezes chamado inclusive de power trio, o baixo, a bateria e a guitarra. Tranquilo? Dominada essa parte, eu sei, mas eu quis só reforçar o assunto. Vamos pensar aqui o que mais temos para falar em relação a essa música. Ritmo, né? A parte rítmica, melódica e harmônica. É uma ênfase muito grande em relação à letra da música. Então a gente tem uma ênfase mesmo em cima do discurso e a fala, a letra, ela acaba tendo mais importância do que a própria construção melódica, tá? A música também, e isso tem relação com a estrutura ainda, nas partes estróficas, a gente tem alguns trechos onde eu tenho uma ponte instrumental, uma parte de ligação feita pelos instrumentos. Isso sem falar na introdução da música, que traz um caráter pra gente diferente do que nós entendemos por rock. Vale a pena escutar essa introdução, né? Ouçam! Agora a gente vai escutar a sequência de uma estrofe onde ele emenda com a ideia dessa ponte instrumental para entrar na outra estrofe. E aí eu quero atenção nesse trechinho da ponte. Vamos? Dentro de idiosidade, jurei que a companheira, a sombra de uma figueira, que já não sabia a idade. Perceberam isso? Tá? É fácil, né, de perceber, é fácil de identificar essa ideia da ponte, fácil de perceber também essa forma estrófica que a canção tem. O ponto-chave dessa música, quando a gente pensa essa música no Paz,
obviamente, está relacionado à representatividade que ela tem. Essa é uma música que ela conversa diretamente com o aspecto histórico e sociológico. Então esse é o ponto-chave dela. Ela está no Paz muito mais por essas questões do que pelo aspecto musical propriamente dito. Então, o que a gente consegue perceber disso? Primeiro, essa ideia da canção revolucionária, uma canção simbólica, uma canção representativa para um momento muito específico. É a partir dessa revolução dos cravos que nós temos, então, o retorno, a retomada da democracia em Portugal. E essa temática, essa questão da arte como elemento político, isso é muito forte na terceira etapa. Até porque um dos aspectos abordados na terceira etapa é você, estudante, enquanto um indivíduo socialmente colocado, politicamente consciente. Então é muito importante que esses temas sejam debatidos. E essa canção fortalece isso. Se a gente observar, e a indicação do Paz é o próprio videoclipe da música, ele é cheio de referências a isso. Então nós temos essas imagens militares alternando com a banda, uma cor um pouco mais opaca, mas aí a gente tem um cravo, né, fazendo alusão, referência à Revolução dos Cravos. Repararam nisso? Eu tenho uma conversa em relação à simbologia da música e às imagens que são colocadas. Observem esse pedacinho que eu acabei de falar. Ok, então deu para fazer essa relação, certo? É importante, eu já falei, né, sobre essa ligação simbólica que nós temos. Outro ponto que temos aqui, além de relacionar essas diferentes obras, porque a gente tem Cálice, de uma ditadura no Brasil, e a gente tem Grândola Vila Morena, de uma ditadura em Portugal, e a gente tem outras canções, no Paz também, que falam sobre essa ideia de governos autocráticos, essa ideia de democracia, retomada de democracia. Então esse ponto histórico é ponto-chave nessa música, muito mais do que o aspecto musical, tá? Essa introdução que nós ouvimos também da música, ela é uma referência de sonoridade da música portuguesa, a própria música na sua versão original. E é muito interessante, ao ouvir essa parte original, né, do Zeca Afonso, que mesmo que você não tenha num primeiro momento, por conta da letra, do que é falado na letra, né, Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, e você não consegue observar que é uma canção revolucionária, a sonoridade da música original remete a isso. Essa ideia de pessoas marchando. Eu tenho um determinado momento da música que tem várias vozes cantando, como se fossem as pessoas mesmo na rua, numa ideia de revolução, cantando junto. Essa música foi gravada e regravada diversas vezes por diversos grupos em contextos totalmente diferentes. Então é uma música que ela não passa em branco. A simbologia dela, o significado dela é atemporal. Ele ainda consegue conversar e trazer pra gente referências, discussões que podem ser colocadas no momento atual que aumenta o nosso repertório sociocultural. Converse com seu professor de História e de Sociologia sobre esse momento e qual o impacto dessa música socialmente, historicamente falando. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!